A maior parte da vida de Valdecir Nascimento tem sido dedicada à luta contra o racismo e todas as formas de opressão. A baiana iniciou sua trajetória como ativista do movimento negro aos 20 anos de idade. Hoje, aos 65, avalia que a organização do movimento de mulheres negras evoluiu significativamente na última década. Para ela, as mulheres negras são a ponta de lança para a transformação do país. Atenção, atenção! Está passando. Oi, eu sou a Beatriz de Oliveira, repórter do Nós, e esse é o quadro Vizinha, cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada, entre pagar as contas e sobreviver, ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar uma ideia sobre as principais reportagens que estão no nosso site para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. A matéria que a gente vai comentar hoje foi publicada em julho de 2025 e conta a trajetória da ativista do feminismo negro que fundou o Odara, Instituto da Mulher Negra. Valdecir Nascimento é historiadora e mestre em educação. No Odara, ocupa o cargo de coordenadora de captação de recursos e articulação política. A ativista nasceu e cresceu no bairro de Alagados, periferia de Salvador, na Bahia. Vivendo em palafitas, que são conjuntos de casas e pontos de madeira sobre a água, a maioria dos moradores atuava como marisqueiros, inclusive Valdecir. Quando as famílias foram removidas para moradias em terra firme e o local virou o primeiro aterro sanitário da capital baiana, as pessoas passaram a trabalhar como catadoras de recicláveis. Eu venho dessa trajetória, que é uma trajetória em que o racismo é o agente responsável por nos colocar nessa condição. Contando sobre sua trajetória, Valdecir reflete que seu ímpeto pela luta é herança do histórico de mobilizações ocorridas em solo baiano, nas quais as mulheres negras tiveram participação efetiva, como a luta pela independência da Bahia e a revolta dos malês. Eu sou marcada por essa trajetória histórica do meu estado. É impressa em nós essa perspectiva de não se acomodar. Por isso, eu digo que não é uma particularidade essa minha experiência de vida, mas é parte da história de muitas mulheres negras. Com 16 anos de idade, Valdecir Nascimento já havia dado início ao seu ativismo, ao participar de movimentos comunitários e da Igreja Católica, sob a vertente da teologia da libertação, que é focada na justiça social para populações pobres e oprimidas. Um fato marcante dessa parte de sua trajetória foi o ano de 1980, quando o então Papa João Paulo II visitou a cidade de Salvador e foi à inauguração da igreja do bairro de Alagados. Na ocasião, o grupo que Valdecir fazia parte encenou para ele o poema Deus Negro, de Neymar de Barros. O texto aborda a questão racial. Mas foi aos 20 anos de idade que sua atuação direta no movimento negro teve início. Na época, um seminarista negro instigou Valdecir e outras pessoas a criarem um grupo de cristãos negros. No entanto, os demais membros da igreja barraram o projeto. Depois disso, esse mesmo seminarista apresentou Valdecir a militantes do Movimento Negro Unificado, o MNU, durante uma manifestação do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Naquela ocasião, a jovem conheceu algumas figuras que faziam parte do MNU e a convidaram para uma reunião. Valdecir define sua inserção no movimento como uma escola. Foi o lugar em que eu aprendi a ser eu, onde eu tive orgulho de ser e de pertencer. E não só pertencer ao povo negro, mas pertencer àquele grupo de pessoas que moravam naquelas condições subhumanas, como era o meu bairro.
Ao longo dos anos, a historiadora acumulou variadas atuações em prol dos direitos da população negra. Entre 1995 e 2003, foi coordenadora do CEAFRO, Programa de Profissionalização de Jovens e Adolescentes Negros da Universidade Federal da Bahia. Já entre 2008 e 2011, a convite da administradora Luísa Bairros, foi superintendente estadual de Política para as Mulheres da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia. No ano de 2010, mais um marco. Valdecir funda o ODARA, Instituto da Mulher Negra. A organização, sediada em Salvador, tem como foco o fortalecimento da autonomia e garantia de direitos das mulheres negras, e o enfrentamento às violências raciais e de gênero. Para isso, conta com programas específicos para as áreas de direitos humanos, comunicação, educação e formação política, juventude e saúde das mulheres negras. A historiadora destaca, com orgulho, o trabalho coletivo realizado pelas integrantes do ODARA, que conta, inclusive, com madrinhas que dão conselhos sobre a atuação da organização. Com 45 anos de história de ativismo em sua caminhada de vida, Valdecir continua ativa. Seu foco atual, assim como o foco do movimento de mulheres negras como um todo, é na Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, que acontecerá em 25 de novembro em Brasília, e pretende reunir 1 milhão de marchantes. Trata-se da segunda marcha nacional. A primeira aconteceu em 2015 e reuniu 50 mil militantes. A entrevistada avalia que nos 10 anos que separam uma marcha da outra, o movimento de mulheres negras cresceu significativamente. Nós somos um dos movimentos sociais que eu considero mais múltiplo, mais diverso e melhor organizado. Ela fala ainda sobre a importância de marchar diante de um cenário desolador para a população negra em relação à segurança pública, educação, moradia e outros marcadores. As mulheres negras jovens precisam de um outro futuro. E se a gente não se levantar, elas não terão outro futuro. Com a propriedade de quem reivindicou uma condição de vida melhor às mulheres negras durante a maior parte da vida, Valdecir crava que nós marchamos porque merecemos a nossa dignidade respeitada. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. O número de denúncias de racismo na internet registradas no Brasil tem crescido de forma expressiva, e as principais vítimas são mulheres negras. É o que mostra o relatório Brasil Mostra Sua Cara, retrato das vítimas de racismo online e o anonimato de seus agressores. Elaborado pelo Alafia Lab, que analisou dados do Disque 100 entre 2011 e 2025. Segundo a pesquisa, 61% das vítimas de racismo digital são mulheres, em sua maioria negras, com idades entre 21 e 40 anos. Sorridente, elegante, inteligente, generosa. Adjetivos como esses são usados para descrever Neuza Santos Souza, por pessoas que conviveram com ela. A baiana, que viveu entre 1951 e 2008, marcou o campo da psicanálise ao mostrar os efeitos psíquicos do racismo na identidade de pessoas negras, através do livro Tornar-se Negro. Também dedicou grande parte de sua trajetória profissional ao atendimento como psicanalista e à pesquisa sobre a psicose. Na reportagem que você pode ler no nosso site, contamos a trajetória e o legado de Neuza Santos Souza. Essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram, @NósMulheresDaPeriferia, e no site, vocês encontram a reportagem que baseou esse episódio. Até mais, vizinhas!
O roteiro, narração e edição desse episódio são meus, Beatriz de Oliveira.